Eu gostava de ler o texto inteiro e vou pedir à irmã Marta, está ali atrás e todos podem assim ouvir bem, se não se importasse, ler do versículo 1 até 12 de João 3. De 1 a 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Obrigado. Voltando a ler o versículo 1 e 2, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma afirmação curiosa, ou seja, perguntamos, ele está ali a fazer e a querer saber o quê, exatamente. Vemos em Nicodemos um homem com uma certa perplexidade. Nicodemos diz aqui, neste primeiro versículo, que ele era autoridade, ou seja, fazia parte do chamado Sinédrio, o tribuno principal dos judeus naquela altura, um homem de importância, ao mesmo tempo um fariseu, portanto um homem que conhece bem as Escrituras, ele conhece o que os profetas e a lei de Moisés diz, estuda com muito cuidado essas coisas, certamente aprendeu aos pés de algum rabi importante antes de ele próprio chegar a essa estatura. Mas ele vai ter com Jesus, obviamente perplexo, como eu disse, com este rabi invulgar que estava entre eles. E fez essa visita a Jesus em circunstâncias difíceis, porque sabemos do capítulo 2 que, embora houvesse muitas pessoas que, vendo os sinais que Jesus fez, acreditaram nele, ao mesmo tempo Jesus irritou altamente as autoridades do templo, precisamente os colegas de Nicodemos, quando ele enxutou dali todos os vendedores e os cambistas que estavam ali. Portanto, foi à noite, para não ser certamente visto. Mas qual é o seu propósito? Por que é que ele está ali? Talvez nem ele sabia exatamente porque é que ele estava ali, mas viu uma coisa que ele sabia sempre e depois Jesus veio, não exatamente com outra mensagem, mas bem, vamos falar sobre isso mais para frente. Tem havido momentos na minha vida também em que eu sentia necessidade de esclarecer alguma coisa com alguém, mas sem saber exatamente o que era preciso esclarecer. E penso que esta foi também a luta de Nicodemos. Então, versículos 3 e 4. Jesus lhe respondeu: em verdade digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Obviamente, Nicodemos, essa era uma ideia completamente nova para ele.
essa ideia de nascer de novo, só podia imaginar o que era nascer, que era um acto físico. Nicodemos realmente não sabia formular a pergunta ou a dúvida, mas Jesus sabia o que estava no coração deste homem e saiu com essa frase. O que é necessário para entrar no reino de Deus? Era essa a questão que Nicodemos teve. Se calhar nunca tinha antes da vida essa pergunta, porque ele sabia a resposta. Mas Jesus veio com algo que era novo e que ao mesmo tempo não era. Nicodemos achava que entrar no reino do céu era seguir rigorosamente a lei de Deus, e quando aparecesse o Messias estabelecer o seu reino na terra, então todos aqueles que lhe foram fiéis, esses é que entravam no reino de Deus. Certamente foi qualquer coisa assim que Nicodemos pensava. Portanto, o mais importante era seguir os preceitos da lei de Deus. Mas o que é que incomodava este fariseu? Primeiro apareceu João Batista a pregar o arrependimento lá no deserto. Para um homem como Nicodemos, isto não seria um problema. Ele sabia que havia muitos judeus que não ligavam praticamente a Deus. Se calhar de vez em quando faziam lá um sacrifíciozinho, alguns nem isso, mais influenciados pela cultura grega do que propriamente pela palavra de Deus. Mas os fariseus eram pessoas rigorosas na lei e até a grande maioria deles certamente rejeitaram por inteiro a pregação de João Batista. Arrepender-me de quê? E quando alguns de facto apareceram ali, João foi muito duro com eles. Raça de víboras, quem é que vos chamou para serem batizados? Tragam obras do arrependimento antes. E talvez Nicodemos, porque vemos neste homem uma certa sensibilidade para as coisas de Deus. Talvez ele próprio estivesse um pouco incomodado, ou bastante incomodado, pela hipocrisia que ele verificava entre os seus colegas. E depois aparece Jesus com essa mensagem. E Jesus chega lá e expõe logo a corrupção dos colegas de Nicodemos, quando ele purificou o templo, e depois faz milagres que ninguém podia fazer se não fosse pela mão de Deus, querendo isso dizer que este homem que não estudou com os rabis, que não fazia parte do elite religioso, digamos, este homem estava ali com o poder de Deus a pregar uma mensagem. Perguntamos então sobre esta mensagem de Jesus. Ele diz que era preciso alguém nascer de novo para entrar no reino de Deus. Será que Nicodemos não devia entender isto? Será que Jesus apareceu ali com uma mensagem que inventou? Antigo Testamento, isto já acabou, agora estamos no Novo Testamento. Bem, não tinha um Novo Testamento, mas estamos numa nova era. Agora vamos deixar para trás tudo aquilo. Mas não é o caso. Israel tinha 1500 anos de desobedecer à lei de Deus. E é verdade que depois do cativeiro babilônico já não se metiam na idolatria como foi sempre o problema deles antes. Mas mesmo assim, não era uma nação justa. No desfecho do Antigo Testamento, em Malaquias 3:1, encontramos estas palavras. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda?
E quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo de orives e como o potássio dos lavandeiros. Revelando que o coração do povo naquela altura já era corrupto outra vez. Aliás, o profeta Malaquias fala de vários males que existiam já entre o povo. Quando lemos o livro de Neemias serviu como governador no tempo do regresso do cativeiro durante vários anos e depois teve de voltar para o seu serviço junto à corte dos persas e quando voltou outra vez viu um estado lastimoso em termos espirituais do povo, várias coisas em que desobedeciam ao Senhor, rapidamente recorreram aos maus hábitos, práticas do passado. E Moisés, mesmo 1500 anos antes de Cristo, identificou qual era o problema real do ser humano. Em Deuteronômio 5:29, Moisés registra estas palavras da parte de Deus: quem dera que eles, Israel, tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Não sei se apanharam a palavra coração. Quem dera que eles tivessem tal coração. O problema era isso. Vinha da raiz, vinha do interior, vinha da natureza da própria pessoa. Esse era o problema de Israel. Foi por isso que durante 1500 anos não obedeciam ao Senhor. E ainda no mesmo livro, ele escreve assim: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Será que Deus tinha culpa? Olha, paciência, a gente faz o que faz porque Deus não fez nada. Não. Por culpa foi da dureza do seu coração e Deus, na sua misericórdia, ainda não tinha mudado o coração do povo. Mas isto tudo aponta para o grande problema do povo de Israel e de toda a humanidade. O problema está no coração e não agradamos ao Senhor por isso. E foi esta transformação, então, que foi profetizada, mesmo no Antigo Testamento, na Nova Aliança, que encontramos em 3 ou 4 lugares, mas leio só 2 versículos de Ezequiel 36, 27 e 27, e 26 e 7. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observareis. Era isso que era necessário para o povo de Israel. É isso que é necessário para cada pessoa que nasce neste mundo. Nicodemos sabia as Escrituras, mas ele não entendia que o homem, por mais instruído que fosse, não podia ser justo pelo seu próprio esforço, nem mudar a sua natureza, e assim não agradar a Deus. Alfred Edersheim, judeu e cristão do século XIX, escreveu um livro clássico chamado A Vida e os Tempos de Jesus o Messias. E ele falou assim sobre esta história de Nicodemos. Tudo isto parecia bastante estranho e incompreensível para Nicodemos. Ele entendia como o homem podia tornar-se outro e desta forma vir a ser outro,
Mas não como um homem podia ser outro, a fim de que ele se tornasse outro. Ou seja, ele está a dizer que Nicodemos pensava que a solução era de fora para dentro, quando de facto o problema estava dentro e tinha de mudar, transformar-se no interior para depois revelar-se na nossa prática. E assim Jesus explica no versículo 5, continuar na nossa leitura. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne, ou seja, o estado natural, todos nós nascemos carne, nunca pode chegar a agradar a Deus, ele diz. Temos um problema com essa palavra água no versículo 5, não é? Porque é que Jesus disse no início que era preciso nascer de novo, mas depois diz, acrescenta essa coisa de não só do Espírito, mas também é preciso nascer com água. Agora, para a Igreja Católica Romana, a água é o batismo. Não é? Só que o contexto não diz absolutamente nada sobre o batismo, e vou mencionar mais alguma coisa sobre isso, mas não há nada aqui que nos leve a acreditar que Jesus esteja a falar do batismo. Outra opinião sobre a interpretação desta palavra, e talvez seja a mais vulgar entre os crentes evangélicos, nunca fiz uma sondagem para se perceber, mas é muito aceita essa ideia, é que quando Jesus diz a água, ele está a falar da palavra de Deus. E há referências no Novo Testamento que falam do nascimento pela água, que é a palavra de Deus. Por exemplo, 1 Pedro 1:23 diz, fostes regenerados, quer dizer, nascidos de novo, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora, há boas razões para aceitar essa interpretação, mas o problema que eu tenho com esta interpretação, mais uma vez, eu não vejo mais nada no contexto que me leva a pensar que seja essa a ideia de Jesus, neste caso. Há outra ideia, e essa que eu acho mais provável, mas se alguém discordar comigo, não vai mudar a doutrina de ninguém aqui, em termos das nossas crenças da palavra de Deus, mas Jesus está, quando fala da água, do nascimento natural através da nossa mãe. Qual é o último evento antes de a criança começar a sair? A partir das águas da mãe. Portanto, a falar do nascimento natural do bebê, é como se Jesus diz, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou, por outras palavras, se nasce apenas da água, não vai entrar no reino de Deus. Agora, alguém está ali a pensar, mas não é evidente que uma pessoa tem de nascer fisicamente para entrar no céu? Os que nunca nasceram não entrarão no céu, penso eu. A não ser, não vou entrar nessa. Isto parece óbvio, mas eu acho que Jesus está aqui a tentar fazer um contraste. Quando ele diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, não passa disto. Aquele que nasce da água é aquele que fica sempre nessa condição. É uma condição em que toda a humanidade se encontra. Mas o que é nascido do Espírito é outra coisa, é outro animal. Portanto, Jesus está a dizer que no seu estado natural o homem não atinge a verdadeira espiritualidade, a verdadeira santidade, que é necessário para entrar no reino de Deus. Agora então Jesus continua a falar sobre esta obra do Espírito Santo
ao considerar o novo nascimento. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Portanto, Jesus faz essa comparação entre o Espírito e o vento. Curiosamente, na língua grega, a palavra é igual para as duas coisas, mas não há confusão pelo contexto que temos aqui. E, irmãos, nós temos uma tendência, pelo menos alguns de nós, de querer enfatizar a soberania de Deus na salvação quando lemos este texto. Não há dúvida que é plenamente suportado por este texto aqui. Mas eu acho que a ênfase, o que Jesus quer realçar é outra coisa aqui. O que Jesus quer realçar é que o Espírito Santo, tal como o vento que vemos, do qual vemos os efeitos, ou seja, não podemos ver chegar o vento, não sabemos de onde é que veio, a não ser que tenhamos lido o boletim meteorológico de manhã, mas em princípio não sabemos de onde é que veio o vento, nem para onde vai, mas sentimos o vento. Não sei se sentiram o vento quando chegaram aqui hoje, eu senti bem, frio, e vemos as folhas a mexerem e tudo o resto, mas vemos os efeitos, não vemos o vento. E creio que Jesus está então a realçar que o que o Espírito faz dentro do ser humano faz com que haja resultados no exterior. Podemos ver quem nasceu de novo pela sua maneira de viver. Ser outro, pegar nas palavras de Edersheim, ser outro faz com que nos tornemos em outra pessoa. Agora, não é para no espírito é crítico, mas não é com esse desejo. Na Igreja Católica dizem que a pessoa, como diz o texto, nasce de novo, mas com aquela coisa da água, dizem que é no batismo. Agora, já viram os efeitos de todas as pessoas em Portugal que foram batizadas em bebê? Vivem vidas justas perante Deus. E não estou a falar mal dos portugueses, estou a falar pelo facto de serem batizados em pequeno. Ou seja, ser batizado, se isto é nascer de novo, se o ser humano pode fazer alguma coisa para transformar, dar um novo nascimento, então onde é que está a prova disto? A prova deste Espírito na vida das pessoas. Há muitos evangélicos que dizem que nasceram de novo, ou conhecem esta frase, eu também nasci de novo, mas saem das portas da igreja e não vemos nenhuma diferença entre a sua vida e as pessoas com quem trabalhamos todos os dias. Se não há diferença no nosso comportamento e atitudes e desejos, é porque não há diferença no nosso ser. Não nascemos do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou a mesma coisa quando, em Romanos 8, ele disse assim: os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não se submete à lei de Deus, nem em verdade o pode fazer. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por mais boa pessoa, usamos essa expressão até entre nós, entendemos que não há boas pessoas neste mundo aos olhos de Deus, mas há pessoas mais agradáveis do que outras, mais prestáveis, mais boas pessoas em termos de sua humanidade uns para com os outros. Mas não há ninguém que agrada a Deus enquanto
enquanto o centro está roto, está podre, enquanto não há aquela transformação feita só pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, se alguém vive na ilusão de pensar que que está bem com Deus porque está numa determinada igreja onde pregam o Evangelho, ou através de seus atos, da sua prática religiosa, ou mesmo de beneficência, de ser bondoso para com os outros. Se alguém vive nessa ilusão, é melhor esquecer agora. Porque até que haja o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Mas alguém pensa, mas isto é obra do Espírito Santo, não é motivo de deixar de falar de Jesus Cristo aos outros, é o Espírito de Deus que tem de mudar as pessoas. O que é que eu hei de fazer? Ou posso desculpar-me, o Espírito Santo, ele lá vai, andando por um lado ou outro, ainda passou por aqui. Desculpem, a expressão um pouco feia, não digo isso com respeito, mas as pessoas por vezes podem pensar assim, não aconteceu nada aqui ainda, portanto, é uma desculpa para eu continuar a viver como eu quiser. E a resposta, versículo 9. Só vamos ver o início da resposta hoje, porque o resto fica para a próxima semana. Mas diz aqui no versículo 9, perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Ele ainda não está a atingir, isto é uma coisa completamente nova para ele. E Jesus lhe respondeu, versículo 10, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Jesus está a dizer aqui, Nicodemos, eu sei que isto é novo para ti, não entendes essas coisas, mas eu garanto-te que isto é mesmo a verdade. É verdade pela palavra de Deus, embora Jesus não toque nessa questão aqui, mas é verdade também porque eu próprio vim do céu, eu vi, eu sei estas coisas de experiência própria, não porque ele tinha de nascer novo, mas porque ele estava sempre junto ao seu Pai Celeste. E entendia perfeitamente essas coisas. Mas ainda não respondeu. O que podes fazer, Nicodemos? O que é que podes fazer? Versículo 12, se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar de celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E pode parecer como um pouco fora de contexto, mas como eu disse, Jesus está a dizer, estas são coisas que eu falo diretamente do Pai. E depois, então, Jesus começa a responder a Nicodemos. Ele disse, assim como Moisés levantou o serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Não vamos explicar este versículo hoje, vamos entrar nela no próximo domingo. Mas Jesus está então a introduzir o cerne da questão que mesmo o homem querendo nascer novo, se não se trata do problema do pecado, não há maneira de entrar no reino de Deus. E Jesus está a falar aqui da sua crucificação.